Miss Marvel, o povo lagarto. Episódio de hoje: Miss Marvel, o povo lagarto. Essa história é inédita no Brasil. Ela foi publicada em 1978. Nessa história a gente vê na capa aqui uma cena que tem uma inspiração bíblica. Então, na 21ª edição da revista Miss Marvel, nós temos a Miss Marvel empurrando duas colunas de um templo, e esse templo está desabando enquanto vários lagartos humanoides fogem, né? Essa é uma cena claramente inspirada, né, na história de Sansão. Então, e tem várias histórias aí que acabam fazendo referência ao momento em que Sansão está no templo de Dagon, templo dos filisteus. Ele está cego, né, porque os filisteus o cegaram depois de ele perder a sua força, porque o seu cabelo foi cortado, mas ele pede, né, para Deus que restaure a sua força para que ele se vingue. E aí ele empurra as colunas do templo de Dagon e elas desabam, né? Então aqui a Miss Marvel está nessa cena, né, de inspiração bíblica aqui, empurrando esse templo, né, com a cara de uma serpente. E como é que ela foi parar aqui? Bem, na capa a gente percebe aqui que tem um detalhe, né, que é The New Miss Marvel no título. Por quê? Porque a Miss Marvel, a partir da edição anterior, ela começou a usar um novo uniforme. Se você não sabe, é só você assistir o vídeo anterior, um novo uniforme. É um uniforme que desvincula ela, né, do Capitão Marvel. Porque ela usava um traje que era similar ao do Capitão Marvel. As mesmas cores, né, o mesmo desenho, o mesmo símbolo. Mas aí ela resolveu que ela ia usar uma roupa diferente, né? Ela inclusive teve um encontro com o Capitão Marvel, quando ainda estava usando um uniforme parecido com ele, né? Mas ela deu um recado para ele que ela não é a parceira dele, né? Ela não é, né, a versão feminina dele, né? Ela é ela tem uma personalidade própria, é uma heroína diferente. Então ela confeccionou um novo traje. E a partir de agora é o que ela está usando aí. Bem, a Mulher Hulk foi capturada por um grupo de seres reptilianos. A maioria deles parecem lagartos gigantes, lagartos humanoides. E depois de uma luta, né, feroz aí, em que ela estava com a superioridade física, ela acabou sendo derrotada quando um lagarto de um grupo de anciãos usou poderes telepáticos, que aí acabaram fazendo ela ceder. E agora nós vemos aí um dos lagartos que ela enfrentou, e esse lagartão ele é importante porque ele vai aparecer depois numa história do Ron, Cavaleiro do Espaço. Tá? Esse lagarto ele aparece no episódio O Vingador Noturno, que também está nesse canal aqui. Se você procurar, né, o Ron, o Vingador Noturno, você vai ver que esse lagarto ele vai se encontrar com o Ron. Na verdade, em duas histórias, né? Ele aparece, né, na história anterior, a Asa da Morte, e depois ele encontra com o Ron mesmo no episódio O Vingador Noturno. Então tem uma relação entre o que vai acontecer nessa história aqui da Miss Marvel com o que acontece posteriormente na saga do Ron, Cavaleiro do Espaço. Bem, o título da história, The Devil in the Dark, né, o demônio na escuridão. Então a Miss Marvel está sendo lançada em uma cela, né, após ser derrubada por um ataque telepático. Ela está atordoada, por isso que ela não consegue reagir, né. Depois de algum tempo ela recobra a consciência dela, né, ela se sente como se tivesse tomado um choque elétrico,
E aí, quando está se levantando, de repente ela é atacada pelas costas, né? Um homem usando, né, só uma tanga ali a ataca, mas ela rapidamente, agora ela está consciente novamente, ela reage rapidamente, né? Ela tem o treinamento de uma guerreira Kree, né? E ela já coloca ele no chão ali. E aí, quando ela vai socá-lo, ela percebe que é o Sargento Whitmore. O Sargento Whitmore, que havia acompanhado na incursão dela no deserto, ali do Novo México, procurando uma jornalista do Clarim Diário. Foi assim que ela se meteu nessa confusão. Aí, quando ela percebe que é ele, né, ela se detém. E aí ela percebe que naquela cela, que na verdade é uma caverna, ali, uma parte de uma caverna utilizada como prisão, tem uma série de pessoas, todas elas vestindo ali trapos, né, sem as suas roupas. E aí ela fala, né, o pessoal não ter medo dela, né? E aí perguntam quem que é ela, né? E por que ela continua com as suas roupas. E realmente, né? Por que os lagartos ali, eles não tiraram a roupa da Miss Marvel como fizeram com os outros, né? Ela se apresenta, né, falando que ela é a Miss Marvel, que alguns devem ter ouvido falar dela, né? Ela trabalha com os Vingadores. E a Miss Marvel reconhece a mulher a quem ela veio buscar, que é a Sharon Cole. A Sharon Cole está ali. À esquerda, ela é a segunda à esquerda, né, a de cabelos castanhos, escuros. Bem, aí a Miss Marvel, ela fala que a Carol Danvers, né, ficaria contente de saber que ela está bem, que todos estão bem ali. Aí a Sharon pergunta se os lagartos, né, eles pegaram a Carol também, né, que o Sargento Whitmore disse que ela o estava acompanhando. Mas ela é interrompida pelo coronel Harry Butler, né, que fala que se ela é uma vingadora, então, né, que os tire dali, né. Aí a Miss Marvel em pensamento fala, né, eu já dei a você um olho roxo, né, Harry, você está querendo um par agora? E ela fala que não é tão simples assim, né, senhor, e dá uma pausa, né, como se não o conhecesse, né, para fingir na verdade que ela não conhece, para não entregar a sua identidade, né. E ele fala, Coronel Butler, né, Harry Butler, do Exército dos Estados Unidos, né. E ele pergunta, por que não? Usa seu poder, né. E ela fala, somente quando eu souber contra o que eu estou lutando, né, coronel. E aí ela fala para ele explicar, primeiro você me responde, como é que você chegou aqui? E ele fala, do jeito difícil, baby. Né? E ele diz que ele estava comandando uma coluna de tanques de guerra. Eles estavam passando ali pelo deserto, pela região de San Andreas. É a região onde tem uma falha geológica e é sujeita a terremotos, né? É o encontro de duas placas tectônicas. E nessa viagem com os tanques, né, eles acabaram sendo atacados por esse povo lagarto, né, que destruiu todos os tanques e os capturou. Né. Então ele falou que em minutos, né, o esquadrão de tanques dele foi reduzido a escombros. Eles foram levados para lá. O que é estranho é que os homens do coronel, eles não estão ali naquela cela, né? O Miss Marvel pergunta o que aconteceu para eles. Aí o coronel fala que um dos anciões dos lagartos, chamado Raymond, ele os atingiu com os raios ópticos, né? E aparentemente fez eles esquecerem, né, o que havia acontecido e só tomou o coronel como prisioneiro. Parece que eles estão preocupados com pessoas determinadas.
Mas a conversa é interrompida quando o lagartão, o primeiro que a Miss Marvel encontrou, ele aparece falando que ela foi convocada pelos anciãos. E aí, esse lagartão, ele rosna ali, né, para as pessoas, né, que correm assustadas. Enquanto a Miss Marvel encara ele, né? Aí o outro parceiro dele fala, né? Você viu, né? Eu disse pra você. E a outra falou, sim, né? Essa fêmea, ela tem o coração, né, de um guerreiro, né? E aí eles riem, né? Aí a Miss Marvel pensa, parece que isso aqui foi algum teste que eu passei, né? Mas ela os acompanha, né? Um deles fala, né, para os seus parceiros ali, né, tomarem cuidado porque a mamífera, ela é pequena, mas é mortal. Bem, aí a Jennifer é conduzida até um amplo salão, né, é um lugar subterrâneo, é uma verdadeira cidade que existe ali naquele subterrâneo, né, com várias torres, colunas. Na verdade, as colunas de pedra, né, elas foram aproveitadas tanto como passagem como habitação. E há, como se pode ver no canto inferior esquerdo, uma espécie de arena. Né? E aí nossa, estou confundindo a Miss Marvel com a Mulher Hulk. Né? A Carol, né, ela vai sendo conduzida, né, como Miss Marvel pelos seus algozes reptilianos. Aí finalmente ela chega até a arena, né, e aí ladeada por dois guerreiros lagartos, ela instada a se identificar. Né, e aí ela diz que ela se chama Miss Marvel e pergunta quem são eles, porque os convocaram. Ela está diante agora dos líderes daquele povo, dos anciãos, dos lagartos. Né? E aí eles explicam que eles são alto conselho do que eles chamam de o povo. E um deles se apresenta como Aractir, que é o patriarca deles. E aí ele fala que eles estão com um problema ali, né? Porque ela é muito poderosa e que eles já tinham encontrado, né, alguns seres rivais em força, e agora eles têm que determinar o que fazer com ela. Né? E ela fala que parece que ela está num julgamento. Né? E eles falam, você está. Ela diz, ó, eu vim em paz. Né? Eu vim procurar uma amiga que vocês prenderam. Né? E eu, assim, eu não ataquei os seus homens aqui, né? Os seus guerreiros, né? Eu me defendi. Só que o Aracti fala que, infelizmente, isso não importa, porque a segurança do povo é a preocupação mais importante, que ela é uma ameaça mortal e que eles têm que decidir como lidar com ela rapidamente. Ela vai discutir, né? E aí o lagartão, o primeiro que ela enfrentou, que está ali ao lado dela, dá um tapa na Jennifer, falando para ela ficar em silêncio, né? E chama ela de pele macia, né? Para ela ter respeito com os anciãos, né? Ele é repreendido, né? Falam para que ele não deveria tocá-la, ele fala que ela tem que ter silêncio, né? Ela não pode ser insolente. Eles têm que ensinar, eles não devem falar com esses mamíferos, que eles só devem esmagá-lo. Aí a Miss Marvel, ela perde a paciência. E aí ela já dá um soco ali naquele lagartão, né, que o arremessa contra a parede, onde estão os anciãos, e até despedaça ali, né, tira pedaços da parede. E aí o resto dos guardas percebe que ela, né, está tentando escapar e partem para cima dela. Mas agora ela não vai, né, agora acabou a conversa mesmo, ela sai distribuindo porrada em todo mundo ali, né, mostrando que não são páreo para ela mesmo,
em maior número, né? De repente, né, um dos lagartos acaba acertando a Miss Marvel e ela vê que tem ali uma fêmea lagarta com seu filhote, né, e que o lugar está desabando e que ela pode, eles podem morrer, né? Ela então vai sustentar o lugar com as mãos, né, com os braços ali, para permitir, né, que aquela fêmea e seu filhote escape. Ao fazer isso, né, ela acaba ficando numa posição de vulnerabilidade e aí um dos membros do conselho lá, o Raymond, aquele que tem os poderes telepáticos, ele acaba atacando a Miss Marvel. E ele confessa que a mulher, né, aliás, a lagarta, né, e o lagartinho que ela havia salvado eram a esposa e o filho do Raymond, né, mas que mesmo assim, né, ele tinha que atacá-la. Ao ser atacada mentalmente, ela acaba baixando os braços e as rochas caem sobre ela, ela é soterrada. E aí, né, como efeito colateral daquilo, a grande estátua da serpente acaba também caindo, provocando a fuga, né, de vários lagartos. Bem, o Raymond vai falar com o Aractir, o líder, né? Ele se sente arrependido do que fez, né? Porque afinal de contas a Miss Marvel ela parou para salvar sua esposa e filho e ele, né, a matou, ou pelo menos eles pensam que isso aconteceu, né? Bem, aí o Aractir vai voltar para sua casa, né, acompanhado de guarda-costas. Ele encontra sua esposa e seus filhos, né? Aí nós percebemos que, né, esses lagartos realmente têm uma sociedade evoluída, né? Ele pergunta dos estudos deles, né? Aí de repente o Aractir ele ouve um barulho, fala para a esposa pegar as crianças e sair dali rapidamente, né? Levar para o Raymond. Ela pergunta por que, ele fala, não pergunte, vá. Aí quando ele se volta, ele vê que os seus guarda-costas estão inconscientes e a Miss Marvel está ali, né? E ela agora quer respostas, né? O Ark pensa que ela vai matá-lo, ela fala que ela não veio matar ninguém, né? Que ela quer resolver as coisas ali sem violência. E aí ele conta, né? Ele conta a história de como que eles, né, aquela raça de lagartos, né, ela se tornou inteligente, evoluída, né? O Aractir ele diz o seguinte, né, que a raça da Jennifer ela mata a si própria, né, e que chance que eles teriam contra a raça que tem uma tecnologia muito superior a deles, né? Então por isso que eles têm essa preocupação de não revelar sua existência, de se proteger contra os humanos, porque eles acham que se os humanos descobrirem, eles vão atacá-los e matá-los. E ele conta que eles, a origem deles se deu a partir de uma bomba nuclear, né? Então, na verdade, isso é real, né, nos Estados Unidos. Vários testes nucleares foram feitos em locais desertos, como no caso do Novo México. Então, a radiação, de alguma forma, ela afetou, né, os seres daquela região, os lagartos, e isso provocou um progresso evolucionário. Os répteis começaram a evoluir rapidamente. Depois de algum tempo passaram a andar eretos, desenvolveram uma linguagem escrita, e eles, conforme foram adquirindo consciência, né, aprendendo com os erros, né, depois de atacarem racionalmente alguns humanos, perceberam que eles tinham que, na verdade, se esconder se quisessem sobreviver. E
Aí ele explica, né, que o poder militar, né, poderia destruí-los, né, ou a cultura. De qualquer modo eles iriam perder. Então eles sobreviveram porque eles é um segredo, né? E aí ele fala que desculpa, mas eu não posso deixar você libertar seus amigos. Aí ela fala, ah é? E como é que você pretende me parar, né? E sai voando. O Araki fala que há um meio. E diz adeus para a Miss Marvel, né? Que pede que Deus garanta para ela que ela tenha um fim rápido e sem dor, né? Rápido e indolor. Bem, a Jennifer não para descobrir do que ele está falando. Ela vai até a prisão, né? Já coloca os dois guardas, né? No chão, rebenta a parede e fala para o pessoal fugir, né? Mas aí um deles diz que eles não podem, né? Porque quando eles foram capturados, né? Inicialmente, dois tentaram escapar e que depois eles ouviram terríveis gritos, né? E alguma coisa muito grande deslizando no túnel. Mas a Miss Marvel diz que ela vai na frente, né? E vai garantir que eles consigam fugir em segurança. E aí, conforme ela vai andando, alguma coisa vai se aproximando na escuridão do túnel, né? Dois olhos grandes vermelhos aparecem e aí ela sente, né, alguma coisa atrás dela e é uma cobra gigante. Então isso é o que o Araki estava falando, né? Eles têm um tipo de um guardião aí, essa cobra gigante. Ela quase acerta o braço da Miss Marvel, né? Na verdade, os dentes da serpente acabaram raspando, né? Isso foi o suficiente para que o seu veneno começasse a fazer efeito. Ela sente o seu corpo queimando, né? E então agora ela tem uma serpente enorme diante de si e ainda está envenenada, né? A serpente se enrola, né, no corpo da Jennifer. A Jennifer ela tenta resistir. A diferença, né, que a serpente agora não está enfrentando um humano normal, está enfrentando, né, uma guerreira Kree, né, uma híbrida Kree humana. E aí a Jennifer resiste, né, o máximo que ela pode. Ela se liberta do aperto, né, daquela serpente e ela começa ali a bater, né? E aí a luta, ela sai do túnel e começa a ir para o grande salão, onde a serpente, tentando, né, derrotar a Miss Marvel, acaba destruindo várias pilastras, né, e ferindo as pessoas do seu próprio povo. E em um momento, né, a Jennifer, sem, na verdade, ter essa intenção, ela acaba indo, né, contra a serpente, dando um golpe tão grande, mas sem enxergar para onde ela está indo, ela acaba fazendo com que a serpente ela vá de encontro a uma estalagmite, e aí a serpente ela é empalada, né? Ela é empalada ali, a rocha atravessa a sua cabeça e ela cai morta, né? A morte é instantânea. O povo lagarto ali fica desesperado, né? Porque esse era o seu grande campeão, foi derrotado pela Miss Marvel. A Miss Marvel, então ela vai diante do Aractir, né? Ela está ferida ali, com, né, o uniforme rasgado, sangrando, e ela fala para ele, ó, você me mandou seu guardião, né? Agora ele está morto. Então eu não estou com humor, né, nem paciência para ser razoável. Então aí ela fala, eu posso deixar a sua cidade, né? E você não vai poder me parar, né? E aí ela diz que ela promete que ela nunca vai contar para outros e que ela vai manter a existência deles um segredo, né? E aí o Araki fala, e se eu recusar deixar vocês ir, né? Eu confio em você, mas o que vai evitar que os outros falem? E aí a Miss Marvel fala, né? Deixa o Raymond remover as memórias deles telepaticamente, né? Fazer com que eles pensem que tiveram um sonho. O Araki fala que não gosta completamente do plano, mas pelo bem de todos ele vai aceitar.
Aí eles saem ali, né? Escapam, todo mundo vai voltar para suas vidas normais, né? Todo mundo vai pensar que é um sonho, né? Mas a Miss Marvel, ela lembra do que aconteceu. E agora, como Carol Danvers, já de volta ao seu apartamento em Nova York, ela encontra um pacote endereçado para ela, né? Esse pacote é um bebê iguana e com uma carta acompanhando, né? Alguma coisa para lembrar de nós, né? Nós temos, né, colocado nosso lugar no futuro em suas mãos. Não fale conosco. E aí ela está assinada por Aractir, endereçada para Carol Danvers. Ele pensa, como é que ele sabe que eu sou Carol Danvers? Bem, ela devia ter pensado que se tem um cara lá com poderes telepáticos, né, ele deve ter lido a mente dela e descoberto qual a sua identidade, né? Aí a Miss Marvel fala, né, será que, falando até pro Iguana, né, será que eu fiz a coisa certa? Ou será que eu cometi o maior erro da minha vida? Na verdade, essa reflexão da Jennifer, eu sempre mistura a Mulher Hulk com a Miss Marvel, essa reflexão da Carol, ela tem uma razão de ser. Porque a sua visita àquele povo lagarto, que esse seu encontro com o povo lagarto, vai ter repercussões na história de um outro personagem, né, Ron, o Cavaleiro do Espaço. Se você quiser saber como que essa história se conecta com a história do Ron, então você tem que assistir o episódio Ron, o Cavaleiro do Espaço, o Vingador Noturno. É isso.